So, but for beginner, it is difficult to remember each and every, like the why Guru Mush is like this, why he's wearing this hat, why his three, the eyes looking like this. So many things. It may cause distraction. So, Então, por exemplo, no caso de Guru Padmasambhava, para nós que somos iniciantes, talvez seja um pouco difícil de recordar o significado de todos os aspectos e características de Guru Rinpoche, por que ele está nesse gesto, por que ele está olhando dessa forma, com os olhos nessa direção e assim por diante. Então, beginner. Beginner. So for a beginner, even if you cannot remember each and every, the details, what you have to remember is that this visualization that I am visualizing, Guru Padmasambhava, is manifestation of my mind. Então, para nós iniciantes, que talvez todos esses aspectos de significado sejam difíceis de serem recordados, pelo menos nós devemos de nos recordar que aquilo que nós estamos visualizando, no caso, por exemplo, do Guru Padmasambhava, é simplesmente um reflexo da minha própria mente. And my nature of the mind, that is empty. E a natureza da minha mente que é vazia. Yet can, even though it is empty, yet it can manifest into so many things. Ainda que seja vazia de uma existência inerente, ela se manifesta dentro de uma diversidade de muitas coisas, vários aspectos. Even though my nature of the mind is empty, it can manifest into anger, jealousy, happiness, sadness, so many things. Ainda que essa natureza, que a nossa natureza seja vazia de uma existência inerente, ela se manifesta em muitas coisas, tá? Como raiva, inveja, desejo, felicidade e assim por diante. Yet no matter thousands of emotions I might have, they are the nature of all of these emotions and all of these experiences are empty, are shunyata, are wisdom. Não importa o quão milhares de emoções a gente pode vir a experienciar, a natureza de todas essas emoções é vazia, é shunyata. In the Vajrayana, the Buddhas, Buddha have, like, for example, you will see different Buddhas. Some are angry, some are lustful, some are jealous, some are, basically like there's Buddhas with all the, so many different expressions. Buddhas are not always not like the Mayan, always peaceful and smiling, It's not like that. Why? Because we are not like that. If we are always smiling and gentle, then Vajrayana Buddha will also be only one, smiling and gentle. We are not. No Vajrayana nós vamos encontrar uma diversidade muito grande de deidades diferentes, com diferentes faces, diferentes aspectos, deidades iradas, deidades pacíficas e assim por diante. Por que isso? Porque, na verdade, nós mesmos, somos diferentes, nós temos características diferentes. Se todos nós fôssemos sempre pacíficos, por exemplo, tivéssemos uma característica sempre pacífica, então as deidades do Vajrayana também seriam sempre assim, mas nós somos diferentes, portanto as deidades também são diferentes. We feel anger, sometimes we are peaceful, sometimes we are jealous, sometimes we are lustful. We have thousands of different emotions, and all of these emotions, they have to be recognized, and if they are recognized, they are Buddha, they are wisdom. Nós temos uma diversidade muito grande de emoções. Algumas vezes nós nos manifestamos de uma forma pacífica, outras vezes de uma forma irada, outras vezes com raiva e assim por diante. Mas o ponto central é quando nós reconhecemos a natureza dessas emoções, seja quais forem, elas são de uma natureza de Buda, são sabedoria.
So simply speaking, when you are visualizing Buddha with different ornaments and different things, basically if you can remember that they represent the nature of the my mind that is empty, yet can manifest into so many things, different things. Então, quando você está visualizando uma deidade específica, deve-se lembrar de que essa deidade ela representa esse aspecto vazio de uma natureza inerente, uma essência inerente, porém que se manifesta em diferentes aspectos. So this understanding prevent us from having ordinary views over what we visualize. Então, esse entendimento nos previne que nós venhamos a ter visões ordinárias para com aquilo que nós estamos visualizando ou imaginando. The third one, O the terceiro, confidence, that confidence that either I am whatever Buddha you visualize, I am Guru Padmasambhava. o terceiro aspecto que está relacionado à confiança ou certeza com respeito a que a nossa natureza é a natureza de Padmasambhava. That is, or visualizing that there is a Guru Padmasambhava truly in front of me. The confidence. Essa confiança ela está relacionada com respeito ou a que o Guru Padmasambhava realmente está presente na minha frente. That is antidote to the strong self-identity that we have. Isso é um antídoto para com a nossa intensa auto-identificação que nós temos. If we can be, Jorge from Brazil, we can, let's say Jorge is a name, or George, George. I don't think there's George in Brazil. George, okay. George, yeah. If we can be George from Brasilia, we can be Guru Padmasambhava also. Então, se nós, por exemplo, somos uma pessoa chamada Jorge de Brasília ou do Brasil, nós também podemos ser Guru Padmasambhava. Because that identity that we feel is so, so rare. The name Brazil is a conceptual mind, manifestation of conceptual thing. Então, esse próprio nome em que nós nos identificamos, tal como também quando nós dizemos que somos do Brasil, o Brasil é uma identificação conceitual da mente. The name Jorge was given by somebody else. O nome Jorge foi dado por alguma outra pessoa. And the social status that you feel, you as part of society, that social status, successful, or somebody's husband, somebody's wife, is also a conceptual thing. E o estado social ou classe social? Social status. Classe social. Status social. Professor, I am a professor. O status social You are not born professor. que vocês talvez tenham uma pessoa de sucesso, ou o status social de ser casado, marido, mulher, ou de ser um professor, a função de vocês na sociedade, isso também está relacionado com algo que foi dado, um conceito que foi dado a vocês. And most importantly, when you look into the nature of your mind, you cannot find even identity or the self or the ego. What is self? What is me? A coisa mais importante aqui com respeito a isso está ligada a quando nós tentamos observar a natureza da nossa mente, nós não encontramos nada que seja esse eu sou isso, ou esse si, uma noção de um si, de uma essência. Still, when all of these conditions based on the ignorance of this one's nature of the mind, and so many conditions come together, you can be Jorge from Brazil, then you can be Guru Padmasambhava also. Então, quando muitos elementos se agrupam juntos, unidos junto com a capacidade da nossa natureza da mente,
Então, nós podemos vir a ser um Jorge do Brasil. Da mesma forma, nós podemos ser também Grupo Atmazambhava.